Capítulo 3. Enraizadas em Cristo. Minha família morou a partir de 2004, em uma ilha subtropical por cerca de 10 anos. Como nativos do alto deserto do Colorado, meu marido e eu não estávamos preparados para cultivar a selva que era nosso quintal. E por cultivar, quero dizer, cortar a vegetação que constantemente ameaçava tomar conta de nossa casa. Pouco esforço era necessário para desfrutar o ano inteiro do hibisco, da grama verde grossa, do oleandro florido e de uma moreira no pátio da frente. Mas era necessário muito esforço se quiséssemos manter um caminho livre para a nossa porta da frente ou para evitar que a videira crescesse sobre as nossas janelas. Nossas melhores ferramentas de gramado eram as katanas, que nós empunhávamos rotineiramente. Uma das árvores mais prolíficas de nossa ilha era a banyan. A banyan é facilmente reconhecida por causa das raízes que crescem dos galhos altos das árvores e depois chegam até o solo. Você já viu alguma vez uma árvore que cresce com raízes do alto? As raízes descem de todos os lados. E não apenas algumas raízes, mas o suficiente para criar uma espécie de gaiola ao redor do tronco da árvore. Minhas filhas, quando pequenas, adoravam brincar dentro das banyans. As raízes acima do solo formavam um lugar mágico, um pequeno reino onde elas podiam brincar de faz de conta. Embora as crianças possam amar as banyans, qualquer pessoa que queira fazer a manutenção da sua propriedade sente exatamente o contrário. Diariamente, os jardineiros, cobertos por roupas protetoras da cabeça aos pés, batem nas raízes, tentando manter a separação entre o solo e o topo da árvore. Cada raiz que pende do galho da banyan é, na realidade, uma nova árvore. É a evidência de uma semente que se aninha em uma fenda de um dos galhos da árvore. Por causa da umidade disponível na árvore e no ar, essa pequena semente facilmente desenvolve raízes e as atira ao chão, numa tentativa de se estabelecer como uma nova árvore. Se ninguém arrancar essas raízes, as banyans se multiplicarão e criarão uma selva densa e impenetrável. O solo subtropical é rico, vermelho e sempre úmido. A terra rica em nutrientes dá suporte a uma extravagante selva de banyans, sem problemas. Mas aqui no Colorado, meu marido e eu olhamos para o nosso quintal com grama parda nova e balançamos a cabeça. Nós fertilizamos, arejamos e arregamos constantemente. Tentamos com todas as nossas forças criar o gramado verde exuberante retratado nos sacos da boa terra que compramos. Mas a realidade é que as raízes têm dificuldade para encontrar um lar em nosso solo desértico e seco. As raízes importam, o solo importa, as plantas precisam estar enraizadas para poderem viver. E o solo deve estar do jeito certo para que elas possam prosperar. As raízes são importantes. O solo é importante. Sem o tipo certo de solo, as raízes morrem e as plantas perecem. E assim é conosco, humanos, e nossas vidas frágeis. Sem raízes profundas no tipo certo de solo, nós perecemos. Vários anos antes de nossa aventura na ilha, quando me achei no chão do dormitório universitário, incapaz de me recuperar, eu estava definhando. Minhas raízes não eram capazes de me sustentar porque estavam procurando nutrição no solo errado. As raízes da minha alma não podiam crescer profundamente nutrindo-se do meu Criador e Salvador, porque o solo não era bom. Ele estava contaminado. Embora houvesse coisas boas ali, eu acreditava em Deus e já tinha feito minha profissão de fé em Jesus como meu Salvador quando tinha 11 anos de idade. A verdade foi contaminada por muitas toxinas. Minha alma precisava de solo puro e não da duplicidade na qual eu vinha vivendo. Foi preciso uma crise, chegar ao fim de mim mesma, uma completa debilitação, para que eu percebesse que meu modo de vida corrente não era sustentável. Dividida. Eu cresci dividida. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 8 anos. E meu tempo foi dividido entre eles até que fui para a faculdade. Uma semana com minha mãe e uma semana com meu pai. Minhas ambições também foram divididas. Trabalhar arduamente e divertir-me intensamente. Eu queria boas notas e papéis de liderança, mas também credibilidade social. Até mesmo minha jovem vida espiritual era dividida. Eu ia à igreja quando não havia algo socialmente mais urgente a fazer. Seguindo a sabedoria do mundo, mantive minhas opções em aberto. Esse estilo de vida funcionou por um longo tempo. Olho para minha infância e adolescência com carinho. Foram dias divertidos, mas eles estavam contados. Deus, em sua misericórdia, fez com que esses objetivos divididos acabassem por soar ocos. Eu não estava consciente de minhas emoções mutáveis até tornar-me um monte esparramado e imóvel no chão do meu dormitório. Os sucessos acadêmicos e sociais que eu tinha desfrutado não estavam dando barato a que eu estava acostumada. Pela primeira vez, meus olhos estavam sendo abertos para a futilidade de minha vida dividida.
Meus pés estavam em dois mundos. Um pé corria atrás de elogios, títulos, um trabalho dos sonhos, riqueza futura e fama. O outro pé meio que entrava e saía da igreja com alguma ideia de que Deus era importante, mas não convencida de que ele importava mais do que aquilo que o mundo tinha a oferecer. Na época eu não conhecia as palavras de Jesus, mas elas estavam se passando em minha própria vida. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Marcos 13:25. Minha vida dividida estava se desmoronando ao meu redor. Deus permitiu que meus esforços mundanos se provassem falidos para que eu pudesse clamar por Ele e encontrá-lo. Eu estava misturando o doce solo do meu Salvador com o solo tóxico da sabedoria do mundo e das minhas próprias buscas egoístas. Na verdade, eu era uma duplicidade de coração. Eu queria um pouco do que Jesus tem a oferecer, alguns nutrientes e coisas boas para me fazer viver, mas não tanto ao ponto de querer que Deus purificasse o solo e me capacitasse a priorizar sua vontade acima dos prazeres do mundo. Eu era a boa cristã americana. Como Tim Keller aponta, a maioria dos americanos tende a pensar que o melhor tipo de cristão seria alguém no meio, alguém que não vai até o fim, que crê, mas que não é dedicado ao cristianismo. Queremos apenas fé suficiente para nos tornarmos pessoas boas, morais, que estão do lado certo da história, como adoramos dizer. Mas não queremos ser fanáticos, pessoas designadas à margem, aquelas que realmente acreditam na Bíblia e vivem de acordo com ela. A opinião popular nos diz que essas pessoas são estranhas e extremistas, e que suas opções de estilo de vida, riqueza e status são limitadas pelas proibições de Deus. Mas Jesus nos diz que uma casa dividida contra si mesma certamente cairá. Marcos 13:25. Nossos pés não andarão no mundo e com Cristo. Os caminhos são divergentes. Somos forçadas a escolher um caminho em detrimento do outro, e essa bifurcação na estrada, o momento quando percebemos que não podemos viver uma vida dividida, é um presente de misericórdia. É uma ferramenta nas doces mãos do nosso amoroso Deus para nos atrair a si. Naquele momento em que estamos ofegantes no chão, Ele está dizendo: vinde a mim e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11:28 e 29. Aquele momento. Todas nós temos aquele momento em que chegamos ao fim de nós mesmas. Para os cristãos, esse momento deve nos conduzir a Cristo. Sem esse momento, continuamos em nossas próprias forças, perseguindo nossos próprios objetivos, comportando-nos como se pertencêssemos a nós mesmas. É sua graça a nós dirigida quando nossas raízes murcham em solo falso. A crise de infelicidade que tantas mulheres atravessam atualmente, descrita no capítulo 1, é um presente de Deus. É a luz no painel do carro nos avisando que algo está errado. É a grama em desvanecimento dizendo ao jardineiro que o solo não é bom. Naquele momento, quando estamos no fim das nossas cordas, muitas afundam os pés e insistem que o nosso caminho é o caminho certo. Nós redobramos nossos esforços, reafirmamos nosso caminho focalizado em nós mesmas, determinadas a ter a vida dupla, nossos objetivos, sonhos e mais um pouco de Jesus, quando necessário. A autora Gloria Furman diz: as correias da autorretidão são cadeias. Tentamos nos puxar para cima, mas em vez de sermos libertas, somos escravizadas. Esforçamo-nos mais, corremos mais rápido e giramos nossas rodas em uma tentativa exaustiva de criar nossa própria retidão, a vida, a liberdade e a alegria que sempre quisemos. Em vez de encontrarmos a liberdade, nós cavamos buracos, como escreveu C.S. Lewis. Ele disse que nos comportamos como se pertencêssemos a nós mesmos, e isso nos leva ao caminho errado, nos coloca no andar térreo e nos leva ao ponto de querermos começar de novo. Para sairmos de nossos buracos, Deus nos dá mais do que podemos suportar. Sem dúvida, você já ouviu o reconfortante gracejo americano: Deus nunca nos dá mais do que podemos suportar. E talvez você tenha pensado consigo mesma: será? Porque isso parece muito mais do que eu posso suportar. Estou com você. Em minha experiência, Deus muitas vezes nos dá muito mais do que aquilo com o qual nos sentimos confortáveis a fim de que possamos clamar a Ele. Essas crises, essas encruzilhadas, são um chamado para buscarmos a Deus se porventura, tateando-o, possamos achar bem que não está longe de cada um de nós. Atos 17:27. Esse voltar-se para Deus é uma espécie de morte. No final das contas, nós percebemos que não podemos dar conta de nós mesmas, de nossas almas, de nosso futuro, de nosso contentamento. Precisamos de algo ou alguém fora de nós mesmas. Precisamos do nosso Criador, que é também o nosso Redentor, nosso resgatador, nosso portador de carga. Os momentos em que nos damos conta de que precisamos de um Redentor são tão diversos quanto nós. Para algumas, ele vem em uma cama de hospital ou após um trauma.
Para outras, Deus intervém através de amigos, ou circunstâncias, ou mesmo de sonhos. Deus pode atraí-la quando menos espera. Quando você atingiu um objetivo e um pináculo na vida e essa conquista não tem um sabor tão doce quanto você pensava que teria. Mesmo aquelas que cresceram em lares cristãos devem enfrentar momentos em que o Senhor lhes dá mais do que elas podem suportar. Todas nós nos encontramos no chão vez por outra. Ou mesmo várias vezes. Pode ser a morte de um ente querido, um casamento quebrado que não prevíamos, um aborto espontâneo, nosso próprio fracasso moral e a chocante queda na tentação, ou viver longe de casa e dos nossos métodos habituais. Todas nós devemos escolher se vamos clamar por Deus e encontrá-lo ou se vamos confiar em nossa própria força, em nossa própria sabedoria, em nosso próprio apoio criado pelo homem. Como disse Lewis, nos encontramos em um buraco que cavamos. Todas as pessoas que já pisaram sobre a terra procuraram cuidar de suas próprias vidas, de suas próprias circunstâncias, de seus próprios futuros, de seus próprios caminhos. Mas Deus, em sua misericórdia, nos dá mais do que podemos suportar para que possamos clamar por Ele, buscá-lo e encontrá-lo. Será que vamos entregar as próprias pás que cavaram nossos buracos? Será que nos renderemos? Permitiremos que Deus nos ajude? Será que nos arrependeremos? Sua vida não é sua. Conforme compartilhei na introdução deste livro, o Senhor me deu mais do que eu podia suportar quando estava na faculdade. Foi a primeira vez, mas certamente não a última, em que fui incapaz de consertar a mim mesma. Antes daquele momento em minha vida quando as coisas estavam difíceis, quando as circunstâncias me derrubavam, eu era capaz de sair dessas situações. Estava acostumada a sair de um mau humor, de uma época ruim ou de qualquer outra coisa. Mas não naquele momento. A tristeza que Deus me deu estava além de mim. Na providência de Deus, peguei a Bíblia empoeirada que havia levado comigo para a faculdade, mas que nunca tinha aberto. Parecia que naquelas páginas o Senhor queria me oferecer cura, plenitude e liberdade. Mas também senti em meu coração que Ele me queria inteira, não apenas a Gen da manhã de domingo, não apenas a Gen que às vezes ia ao grupo de jovens, não apenas a Gen que era moral quando convinha. À medida que eu emergia daquela época de tristeza, algumas das palavras do apóstolo Paulo escritas à igreja de Corinto ficaram comigo. Ele disse: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6:19 e 20. Não sois de vós mesmos me atingiu imediatamente. Fiquei assustada com a verdade de que, por ter sido criada por Deus, Ele tinha uma palavra a dizer sobre minha especialização universitária, minha vida social, com quem eu namorava, como gastava meu dinheiro e que carreira buscaria. De repente, tive a sensação de que ir a festas e beber álcool com menores de idade era muito errado. Perseguir uma carreira puramente baseada na renda que eu poderia gerar me pareceu vazio. Cristo em mim fez com que a busca por elogios mundanos e pela atenção das pessoas, coisas pelas quais eu tinha tanta fome, deixasse um gosto ruim na minha boca. Essas palavras aos Coríntios se tornaram um versículo de vida para mim. Eu não sou de mim mesma. Eu fui criada e redimida por outra pessoa. É a respiração dele que está em meus pulmões. Nessa primeira temporada de receber mais do que eu poderia suportar, nessa crise que me colocou no chão, foi quando Jesus graciosamente me enraizou nele mesmo. O que é o Evangelho? Se você já foi à igreja, provavelmente já ouviu a palavra Evangelho. Talvez você já tenha ouvido falar do Evangelho de Mateus, ou do Evangelho segundo Marcos, ou do Evangelho de Lucas, ou ainda do Evangelho de João. Chamamos os primeiros 4 livros do Novo Testamento de Evangelhos. Evangelho significa simplesmente boas novas. Os primeiros 4 livros do Novo Testamento registram as boas novas da vida, morte e ressurreição de Jesus. Eles são os relatos pessoais de Mateus, Marcos, Lucas e João, conforme eles testemunharam, ou entrevistaram testemunhas, sobre a vida de Jesus. A palavra evangelho também pode ser usada para descrever as boas novas compartilhadas na Bíblia. Para apreciar as boas novas, porém, é preciso primeiro entender as más notícias. No capítulo anterior, exploramos o que significa ser criada por Deus para a glória dele. Mas todas nós demos as costas para Deus e perseguimos nossa própria glória. Ninguém valoriza o Senhor de acordo com o preço e o valor dele. Por termos nos afastado de nosso Deus santo e justo, merecemos a punição eterna. A Bíblia é clara: todos pecaram contra Deus e todos estão destinados ao tormento no inferno. Veja Romanos 3:23. 6:23, João 3:36, 1 João 5:12.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, criou um caminho para escaparmos do inferno. Jesus, que é Deus, desceu voluntariamente à terra e viveu uma vida perfeita e sem pecado. Ele então voluntariamente morreu numa cruz, suportando o castigo dos nossos pecados, e ressuscitou dos mortos, vencendo tanto o pecado quanto a morte para que nós, que confiamos em Cristo como Salvador, pudéssemos escapar do inferno e, em vez disso, reinar com Jesus no céu. Veja Efésios 2:1-10. As boas novas não terminam com nossa salvação e justificação, ou com a realidade de que Jesus levou nosso castigo ao nos dar sua justiça, mas continuam enquanto o Espírito Santo habita em nós e nos ajuda a valorizar Cristo mais do que a nós mesmas. À medida que somos santificadas ou transformadas de dentro para fora a fim de nos parecermos cada vez mais com nosso Salvador, ficamos mais satisfeitas e alegres nele. As boas novas culminam com o céu e a terra sendo reconciliados e restaurados por Cristo. Nós, que confiamos nele e o valorizamos, reinaremos com ele para todo sempre. Veja 2 Timóteo 2:11 e 13, em um artigo intitulado O que é o Evangelho Cristão. O pastor e autor John Piper diz: crer no Evangelho não é apenas aceitar as verdades maravilhosas de que 1. Deus é santo, 2. Nós somos pecadores sem esperança, 3. Cristo morreu e ressuscitou pelos pecadores, e 4. Essa grande salvação é desfrutada pela fé em Cristo. Mas crer no Evangelho é também valorizar Jesus Cristo como sua riqueza inescrutável. O que torna o Evangelho em Evangelho é que ele leva uma pessoa para a alegria eterna e sempre crescente de Jesus Cristo. Crer no Evangelho e confiar em Jesus como Salvador não é apenas escapar da condenação. É também ser despertada para a liberdade e a alegria disponíveis somente em Cristo. Quando cremos no Evangelho, ele muda tudo. Nossa compreensão de nosso passado, presente e futuro é reorientada de um modo de vida focalizado em nós mesmas para um modo de vida focalizado em Jesus. O que significa estar enraizada no Evangelho? Estar enraizada no Evangelho é ser como as árvores banyan dos trópicos. As raízes das árvores são muitas. Elas brotam de todo lado e descem em direção ao solo rico em nutrientes. As árvores prosperam por causa de suas muitas raízes e do solo exuberante. O solo é perfeito. É exatamente aquilo de que esses organismos precisam. A nutrição faz com que as árvores cresçam altas e largas e se reproduzam. As raízes de longo alcance permitem que as árvores se mantenham firmes em meio a ventos de furacões que açoitam os trópicos a cada ano. Mesmo as tempestades mais ferozes não podem desarraigar as banyans. As raízes das árvores banyan ligam as árvores à sua fonte de vida, o solo. Também nós devemos estar enraizadas em nossa fonte de vida, que é o Evangelho. Como cristãs, sabemos que o Evangelho é a boa nova da salvação. É o nosso resgate do inferno e a libertação para o céu. Mas o Evangelho também é a verdade que nos impulsiona e nos compele em todas as coisas. É o próprio fundamento de nossas vidas, nossa visão de mundo e compreensão da realidade. O Evangelho é a verdade mais básica e importante para todas as pessoas. Colocar nossas raízes em qualquer outro solo nos faz murchar. João Calvino escreve: pois a verdadeira doutrina não é uma questão de língua, mas de vida. Tampouco a doutrina cristã é compreendida apenas pelo intelecto e pela memória, como a verdade é apreendida em outros campos de estudo. Ao contrário, a doutrina é corretamente recebida quando ela toma posse da alma inteira e encontra morada e abrigo nos mais íntimos afetos do coração. Em outras palavras, para crer na verdade do Evangelho é preciso fazer mais do que consentir mentalmente com ela. A verdade do Evangelho tem o objetivo de nos transformar. E se isso não ocorre, então nós não cremos realmente. O Evangelho tem algo a dizer sobre como gastamos nosso tempo, em que gastamos nosso dinheiro, os objetivos que perseguimos, a carreira que buscamos, os hobbies que desfrutamos, a comida que comemos, tudo. O Evangelho diz que nós não somos de nós mesmas. Paulo orou para que a igreja estivesse arraigada. A palavra arraigada aparece em 2 lugares na Bíblia. Ambas são encontradas nas cartas de Paulo a 2 igrejas diferentes, as quais ele ajudou a estabelecer. Uma é a igreja em Éfeso e a outra é a igreja em Colossos. Em ambos os contextos, Paulo insta seus leitores a estarem arraigados no Evangelho. Primeiro, em sua carta aos Efésios, Paulo diz: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai,
de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3:14-19. É possível ouvir o trabalho e o amor de Paulo pelos Efésios com essas palavras. Em primeiro lugar, ele diz que ora sinceramente por eles. Ele ora ao Pai de cada família, o que significa que todos nós somos criados por Deus. Paulo diz que pede a Deus que os encha de poder do Espírito Santo, para que Cristo possa habitar neles. Ele quer que eles sejam arraigados e alicerçados no amor, não um amor qualquer, mas o amor do Pai, que nos dá seu Filho e nos capacita pelo Espírito, que é o Evangelho. O amor de Cristo, que excede o entendimento, é comunicado de forma radical na mensagem do Evangelho, o qual os efésios creram pela fé e Paulo ansiava que compreendessem. Ele desejava que eles, e você e eu, fossem preenchidos com a plenitude de Deus. O Evangelho não é periférico. Não é secundário. Como seguidoras de Cristo, ele é destinado a ser o próprio centro de nossas vidas. Paulo encerra sua oração com estas palavras poderosas: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 3:20-21. Quando cremos no Evangelho pela fé, quando somos capacitadas pelo Espírito Santo, quando Cristo habita em nossos corações, quando estamos cheias da plenitude de Deus, então Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto podemos pedir ou pensar. Esse é o poder do Evangelho em nós. E quando esse poder está em ação, ele traz glória a Jesus através de todas as gerações. Revisitaremos isso no capítulo 6, quando veremos o que significa ser estabelecida no Evangelho. Quando estivermos enraizadas e edificadas em Cristo, seremos estabelecidas nele. Isso nos leva ao descanso no Evangelho, um descanso que pode fazer muito mais do que jamais pedimos ou pensamos. Em segundo lugar, em sua carta aos Colossenses, Paulo diz: Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Colossenses 2:6-7. Essa oração aponta para aquele momento em que os colossenses se renderam ao Senhor e creram no Evangelho pela graça, através da fé. Paulo diz que se você recebeu Cristo, enraize-se em Cristo, seja edificada nele, estabeleça-se nele e cresça a partir daquele fundamento. Receber Cristo, estar arraigada no Evangelho, é um momento divisor de águas. Ele muda tudo. Ele toma posse de todos os que creem. Raízes no Evangelho. Não neste mundo. Curiosamente, Paulo continua a partir dessa insistência para que os colossenses sejam arraigados em Cristo com esta exortação: Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. A era do eu diz que a vida e o sentido começam e terminam conosco. Mas isso é puro engano e uma tradição centrada no homem. Assim como os colossenses, devemos estar conscientes da filosofia de nossa cultura e compará-la com a verdade do Evangelho. O ar cultural que respiramos diz que se você acreditar em si mesma, será salva. Mas o verdadeiro Evangelho diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Atos 16:31. A verdade do Evangelho de que Deus é ao mesmo tempo nosso Criador e Redentor é o único solo que nos alimentará. Quando chegamos ao esgotamento de nós mesmas, devemos examinar o solo no qual nossos corações se arraigaram. Estamos arraigadas em nós mesmas e neste mundo ou no poder daquele que nos fez e anseia por nos salvar? Será que o único Deus verdadeiro alimenta as nossas almas? Será que ele nos prepara para a vida e nos permite trazer-lhe glória? Ou nosso solo é tóxico? Somente Deus pode nos tornar conscientes do que é tóxico em nosso solo. Somente Ele pode nos mostrar que devemos buscar o sustento que vem apenas dele. Quando estamos arraigadas nele, arraigadas no Evangelho, todo o nosso ser é transformado para sempre. Há vários anos, enquanto estava sentada em uma mesa de almoço ao ar livre no Sudeste Asiático com um grupo de mulheres, assisti a minha amiga Shannon despertar para o Evangelho. Nós mulheres estávamos ajudando a liderar um acampamento no orfanato onde minha filha adotiva havia morado.
Em preparação para a viagem, tínhamos estudado o livro de Tiago. Nossa conversa na hora do almoço voltou-se para as palavras de Tiago, particularmente quando ele diz que a fé sem obras está morta, Tiago 2:14 a 17. O ponto que Tiago aborda é que a verdadeira fé se manifestará nas ações do crente. Aqueles que abraçaram a graça e a misericórdia de Jesus vão querer estendê-las a outros. Os verdadeiros cristãos serão compassivos e generosos. A conversa evoluiu das boas obras oferecidas aos necessitados para outras áreas da vida. As mulheres se animaram enquanto discutiam como a fé verdadeira é evidente no casamento, na maternidade, na carreira ou nos relacionamentos com a vizinhança do crente. Shannon sentou-se escutando calmamente, seus olhos se desviando de uma mulher para outra. Finalmente, ela empurrou para trás sua cadeira plástica e disse: "Acho que vou vomitar." Eu a segui enquanto ela se distanciava da mesa e colocava o rosto em suas mãos. Depois de alguns minutos, ela disse: "Acho que não sou uma cristã. Eu creio no que a Bíblia diz, mas minha fé não influencia o resto de minha vida. Ela não influencia a vida de ninguém da minha família. Achamos que é verdadeira, mas ela nunca desempenhou um papel na forma como vivemos. Não posso acreditar que não sou cristã. Eu sempre pensei que fosse. Que momento bom e alegre." Shannon tinha chegado ao fim de si mesma. Ela queria saber que passos deveria tomar em seguida. Eu a encorajei a simplesmente orar, dizer ao seu autor e redentor que ela estava grata pelo dom salvífico de Jesus e que queria receber esse dom e caminhar com ele pelo resto de seus dias. Bem ali naquele momento, no calor e no pó e com o resto das mulheres olhando, nós juntamos nossos braços, curvamos as cabeças e ela orou. Foi nesse momento que o Evangelho tomou posse da alma de Shannon. Naquele solo sagrado, o Espírito Santo se moveu, deu-lhe nova vida, eternidade com ele, e alegria profunda e duradoura. Ela passou a estar arraigada em Cristo. E o mesmo ocorre com todo aquele que crê. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 9 e 10. Esse arraigamento no Evangelho é só o começo de uma jornada de toda a vida que continuaremos a explorar no restante deste livro. Estar arraigada no Evangelho não é o único passo para encontrar a alegria duradoura que você tem procurado, mas é o primeiro passo crucial. Perguntas para reflexão. 1. Você já viveu aquele momento? Qual é a sua história pessoal de chegar ao fim de si mesma e render-se a Jesus? 2. Quando Deus lhe deu mais do que você podia suportar? 3. Na seção acima, o que é o Evangelho? Quais versículos mexem com o seu coração? 4. Paulo disse aos Colossenses: "Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé." Colossenses 2, 6 e 7. Como seria isso em sua vida neste momento? Em que áreas você precisa arraigar-se em Cristo Jesus? 5. Você atualmente tem tido dificuldade com uma vida dividida? Como suas irmãs em Cristo podem ajudá-la, fazê-la prestar contas e orar por você? 6. Responda à citação. A doutrina é corretamente recebida quando ela toma posse da alma inteira e encontra morada e abrigo nos mais íntimos afetos do coração. De que áreas de seu coração você precisa permitir que a doutrina tome posse? 7. Leia e medite em Efésios 3, 14 a 21. Ore esses versículos para si própria.